As construções metálicas são uma excelente forma de você ter uma residência muito segura e ao mesmo tempo bem rápida de ser construída. Mas mesmo assim, várias pessoas têm várias dúvidas em relação a algumas coisas, como por exemplo a confiabilidade, viabilidade, economia e vários outros questionamentos. O que nós vamos discutir aqui neste vídeo é sobre suas vantagens e desvantagens e se realmente vale a pena utilizar este método construtivo no seu projeto. Olá, meu nome é Matheus Santos, sou fundador do escritório de engenharia Los Santos House. E se tu gostar desse vídeo, já deixa aí o teu like, te inscreve também no canal. Também nos segue lá no Instagram, pois postamos vários projetos bacanas por lá. Estrutura metálica é todo tipo de sustentação usada na construção composta por materiais metálicos, principalmente o aço. Ela pode ser aplicada em diversos tipos de projetos, como casas, pavilhões, supermercados, shoppings, centro de distribuição, entre outros, assim como outros sistemas construtivos a seco, como o steel frame e o wood frame. Casas de estrutura metálica ainda não são algo comum no Brasil, mas nos Estados Unidos e em vários países da Europa o processo já é muito utilizado. Esse sistema construtivo é industrializado, ou seja, todas as peças são produzidas em fábricas e chegam no canteiro de obra prontas para montagem. Essa característica faz com que uma obra de estrutura metálica não permita muitas improvisações. Por isso, o arquiteto deve criar plantas extremamente detalhadas. Também é necessário criar um projeto de estrutura, de projeção contra incêndios, além de projetos complementares comuns em toda a obra. No projeto de estrutura metálica, será definido o tipo de aço e de que forma os perfis serão montados. Pode-se utilizar solda ou parafusos, tudo vai depender das peças utilizadas. É importante destacar que existe uma diferença muito grande entre uma estrutura metálica e as barras de aço utilizadas em estrutura de concreto armado. Os materiais apresentam propriedades e comportamentos distintos, como por exemplo, as barras de aço trabalham em conjunto com o concreto para garantir a sua resistência de uma edificação. Já na estrutura metálica, a diferença de comportamento mecânico e processo construtivo. A execução de uma estrutura metálica consiste na fixação dos perfis de aço entre si com a infraestrutura, que é a fundação. Diante desse contexto, todos os elementos construtivos como estacas, vigas de baldrame e sapatas precisam estar prontos no canteiro de obras. Por isso é essencial checar a entrega de todas essas peças da estrutura metálica para evitar atrasos. Para ligar os perfis da estrutura metálica é feito o processo de solda ou uso de parafusos. Diferente de outros sistemas construtivos como o concreto armado, não é necessário realizar o cimbramento por longos períodos. Deve-se criá-lo durante o tempo suficiente para estabilizar a estrutura metálica até que as peças fiquem ligadas em suas posições definitivas. Nessa tarefa são usados equipamentos de içamento como gruas. No caso de uma estrutura metálica de menos porte, o içamento pode ser feito com a própria mão de obra. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, estruturas metálicas podem ter resistência semelhante ou superior à de outros sistemas construtivos, como o concreto armado. Para aumentar ainda mais a durabilidade de uma estrutura metálica, é importante que o material receba alguns cuidados. Existem, por exemplo, pinturas especiais e outro tipo de proteção que elevam a vida útil do material, protegendo o mesmo contra corrosão e agentes químicos, além de aumentar a segurança e estrutura em caso de incêndio. Essa é uma das características mais valorizadas pelos arquitetos em projetos com estruturas metálicas. O sistema permite a construção de vãos mais amplos, sem interrupção de vigas ou pilares. Dessa forma, há um maior aproveitamento do espaço, o que permite projetos com estética bem interessante. Sem dúvida, essa é uma das maiores vantagens de uma obra com estrutura metálica. As peças são criadas em fábrica, já com as dimensões e especificações corretas. Dessa forma, a montagem dos perfis de aço é feita rapidamente, já que as peças chegam prontas. Esse processo demanda menos mão de obra e uso de materiais, o que acelera a execução do projeto.
A estrutura metálica é um processo construtivo a seco, ou seja, utiliza menos água e madeira, assim reduzindo a emissão de poluição. Além disso, como a obra é finalizada em menos tempo, o processo também acaba gerando economia de água, luz e resíduos no canteiro de obras. Outra vantagem da estrutura metálica é que o aço é um material 100% reciclável. Diferente de outros materiais, é mais fácil que uma estrutura metálica tenha desbitolamentos. Trata-se da diferença de dimensões das peças em relação ao que foi solicitado do projeto. Em um primeiro momento, o custo de uma estrutura metálica pode parecer mais caro do que os de outros sistemas construtivos, muito por conta dos altos impostos incidentes sobre o aço. Mas o sistema é vantajoso financeiramente devido à economia a longo prazo. Além de ter uma fundação mais barata, a estrutura metálica gera menos resíduo e, consequentemente, redução de custos no descarte do entulho. Devido à sua rapidez na entrega, estruturas metálicas também podem apresentar melhor custo-benefício para clientes que usarão o espaço comercialmente, já que o retorno do investimento pode ser mais rápido. A maioria das desvantagens relacionadas a uma estrutura metálica dizem a respeito da execução mal feita. Uma delas é a possibilidade do aço ser distorcido em caso de ventanias ou eventos mais intensos da natureza. Por isso, é fundamental contar com mão de obra especializada e materiais certificados. Neste ponto aqui, vale ressaltar que o calculista em estruturas metálicas é essencial para qualquer atividade que envolva a construção metálica. Todo sistema construtivo que não tem tradição no Brasil exige uma mão de obra especializada para a execução. Esse cuidado é essencial em uma construção de estrutura metálica para evitar falhas e possíveis danos ao longo do tempo. Devido a essa necessidade, pode haver a demora para o início da obra, além de um custo elevado da contratação. Estruturas metálicas, quando não recebem tratamentos e revestimentos adequados, podem sofrer corrosão ao longo do tempo, principalmente em regiões mais úmidas. Devido à dilatação térmica e perda da capacidade resistente, o aço é um material mais suscetível à propagação de chamas em um incêndio. Por isso, em obras de estruturas metálicas é necessário reforçar a proteção de vigas e pilares por meio de materiais incombustíveis, como a pintura intumescente e outros tipos de pinturas disponíveis no mercado. Dependendo da região do terreno, o transporte dos perfis da estrutura metálica pode ser mais difícil, o que aumenta muito os gastos com logística. Levando em conta que nós moramos no Brasil e o preço do diesel é o principal influenciador no preço das mercadorias, transportar esse tipo de estruturas por longos períodos de distância, isso pode não ser viável no valor final da obra. As casas metálicas pretendem mesmo revolucionar o mercado da construção civil. Mesmo apesar das desvantagens, esse tipo de construção tem os melhores custos-benefícios a longo prazo. E você, pretende construir sua casa utilizando estruturas metálicas? Deixe a sua resposta aí nos comentários. E se tu gostou desse vídeo e ainda não é inscrito, já aproveita e te inscreve no canal. Deixa aí o teu like e tenha o meu muito obrigado. Até a próxima.